E aí, galera, tudo bem? Você sabe o que é foco narrativo? Você sabe identificá-lo dentro de um texto? Não? Então, vem comigo, você é meu convidado para o Du Monteiro no É do Enem. Vem comigo! Galera, foco narrativo. Foco narrativo é o olhar de quem conta a história. Qual é o perspectiva? Quem é o que está contando a história para você? No momento em que eu estou lendo um texto, é muito importante que eu reconheça o olhar de quem conta a história. A percepção, quem é que está contando a história para mim? Então, quando eu estou ouvindo, por exemplo, estou lendo uma história em que você percebe que o narrador é um personagem, a tendência do foco narrativo é que ele esteja em primeira pessoa. Verbos e pronomes serão utilizados na primeira pessoa e você vai identificar a personagem que está contando a história. Por exemplo, para a gente ficar bem compreender isso daí, quando você está lendo Dom Casmurro, você tem ali Bentinho, o narrador, que está contando a história para você. Quando você está lendo São Bernardo, você tem o Paulo Honório, que está contando a história a partir do ponto de vista dele. Então, veja bem, ao narrar em primeira pessoa, eu estou com o foco narrativo em primeira pessoa. E eu tenho que tomar cuidado, porque nesse foco narrativo, eu verei o que a personagem deseja ver, ou o que a personagem viu. Ou seja, estarei sendo induzido a ver ou ter uma percepção que será trilhada por esse personagem. É por isso que muita gente lê Dom Casmurro, fica naquela, pô, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Veja bem, eu estou vendo a história, estou lendo a história a partir da ótica do Bentinho, não pela ótica de Capitu. Capitu não tem a fala nesse texto. Daí, quando eu olho o foco narrativo em primeira pessoa, segue esse caminho. Agora, se eu tenho uma história em que o foco narrativo é terceira pessoa, eu vou ter que observar que aparecem dois tipos de narradores que acabam predominando. De um lado, eu tenho um narrador que será observador. E nesse foco narrativo, o que acontece? Ele não se envolve diretamente com a história. Esse foco narrativo, por exemplo, que é um narrador observador, ele acaba usando os verbos na terceira pessoa e os pronomes também para marcar esse distanciamento. Ou seja, ele narra o fato, mas ele não participa necessariamente diretamente da história. Ele apenas observa. É o famoso fofoqueiro. Eu sempre falo que o narrador observador é aquele fofoqueiro. Tem sempre fofoqueiro por perto. Aquela pessoa que assiste o fato e depois sai contando para todo mundo, sai espalhando para geral. E aí o que acontece? Só que você tem uma perspectiva que eu posso utilizar como narrador aí no foco narrativo em terceira pessoa, que é o narrador onisciente. É aquele que se acha Deus, né? Aquele que se faz Deus porque ele sabe o que aconteceu no passado e revela para você, ele antecipa o futuro, ele fala dos sentimentos da personagem, ele vai, de certa forma, mostrar para você o que o personagem está sentindo, o que ele está pensando. Então, veja bem, eu tenho, na terceira pessoa, dois caminhos que acabam predominando. Pessoal, tem outras formas de narradores, mas eu estou falando de foco narrativo. Então, você tem um foco narrativo que é em primeira e em terceira pessoa. E aí eu botei alguns exemplos para vocês que vai ficar aí disponível para você observar. Mas, por exemplo, eu botei aqui no Dom Casmurro, bota para mim aí, Fredson, o foco narrativo em primeira pessoa, né? Memórias, Dom Casmurro. Não, a minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias sem guardar delas nem caras nem nomes e somente raras circunstâncias. A quem passe a vida na mesma casa de família, com seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições, é que se lhe grava tudo pela continuidade e repetição. Então veja bem, nesse texto de memória aqui, ele começa falando das memórias dele, então as minhas memórias, e ele começa falando, usando metáforas para poder comparar essa dificuldade dele de lembrar dos fatos e de não ter uma ideia exata das coisas. Mas aí o narrador, primeira pessoa. Agora, vejamos o foco narrativo em terceira pessoa. Fredson, botando na tela. No capítulo aí, no caso do Quincas Borba, Rubião é que não perdeu a suspeita assim tão facilmente. Pensou em falar com Carlos Maria, interrogá-lo, chegou a ir à Rua dos Inválidos no dia seguinte, 3 vezes. Não o encontrando, mudou de parecer. Encerrou-se por alguns dias. O Major Siqueira arrancou-o da solidão. Ia participar-lhe que se mudara para a Rua 2 de Dezembro. Gostou muito da casa do nosso amigo, das alfaias, do luxo, de todas as minúcias, oldos e bambinelas. Sobre este assunto discorreu longamente, relembrando alguns móveis antigos. Parou, de repente, para dizer que o achava aborrecido. Era natural, faltava-lhe ali um complemento. Veja,
aqui, nesse fragmento, o narrador utiliza os verbos e pronomes na terceira pessoa. Ele está narrando aquilo que ele observa, ele está narrando aquilo que ele está vendo. E aí é a questão do narrador observador. Agora, o narrador onisciente, bota aí Fredson, narrador onisciente. Nesse texto é de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. E aí você tem, depois de casado, viveu 2 ou 3 anos da fortuna da mulher, comendo bem, levantando-se tarde, fumando em grandes cachimbos de porcelana, só voltando para casa à noite, depois do espetáculo e frequentando os cafés. O sogro morreu e deixou pouca coisa. Indignou-se com isso, montou uma fábrica, perdeu nela algum dinheiro e retirou-se para o campo, onde pretendeu desforrar-se. Mas, como não entendia mais de agricultura do que Chitas, e porque montava cavalos em vez de o pôr a trabalhar, bebia cidas garrafas em vez de vender em barris, comia as melhores aves da capoeira e engraxava as botas de caçar com o toucinho dos porcos. Não tardou a perceber-se que mais valia abandonar toda a especulação. Pessoal, esse texto aqui é um tipo de narrador onisciente neutro, né? Ele está usando a terceira pessoa, ele não entra, não se infiltra muito na história, ele procura narrar apenas, se limita a narrar as situações, mas veja bem, revelando os sentimentos da personagem, revelando os pensamentos dela. Essa é a característica que difere do observador. O observador, ele limita-se a narrar aquilo que vê. Esse aqui tem essa habilidade, ele consegue relatar para a gente o que a gente está sentindo ou está pensando. Por isso, vamos à questão, por favor, bota aí no quadro, a questão, que está aqui, né? Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica se encontraram, um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal, a gente quer se divertir. Pessoal, essa música aqui não teve como não cantar, né? Foi a minha adolescência, cara. Pô, Eduardo e Mônica, pô, isso tocava na rádio direto. E Eduardo e Mônica, pô, a Legião Urbana com essa música é uma curiosidade, né? Os caras, desde a música do Faroeste Caboclo, eles, no caso, conseguiram fazer com que a rádio tocasse uma música que fugisse os padrões, porque a música no rádio, para tocar no rádio, ela tem que apresentar no máximo 3 minutos alguma coisa. E eles botaram uma música com 11 minutos. 11 minutos. E a música se tornou a mais tocada durante muito tempo. Até hoje toca. E aí, pessoal, vamos lá. Quando a gente lê a canção aqui, sobre o tipo de narrador presente na música de Eduardo e Mônica, é correto afirmar que se trata de um narrador-personagem, pois além de narrar os fatos verídicos ou não, faz parte da história contada, sendo assim personagem dela. Esse tipo de personagem apresenta uma visão limitada dos fatos, já que a narrativa é conduzida sob seu ponto de vista. Veja bem, aqui no caso, né, ele fala sobre o Eduardo e Mônica e ele está falando que é amigo deles e que, no caso, faz parte. E aí, né, veja bem, a B, ele diz que é um narrador testemunha, pois é uma das personagens que vive a história contada, não é a personagem principal. Veja bem, não é testemunha. Testemunha é o narrador lá de Sherlock Holmes, em que o Watson narra aquilo que ele testemunhou. É o Hastings com o Hercule Poirot, que ele é testemunha dos fatos vivenciados pelo Poirot. Então isso não é testemunha. Narrador onisciente, pois sabe de tudo o que acontece na narrativa, seus aspectos. Veja bem, quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração e quem irá dizer? Então, ele não sabe o que levou os dois a se apaixonarem. Ele vai relatar uma sequência de fatos, episódios, que vão fazer com que o casal se apaixone e que ele é amigo, no caso. Narrador observador, pois presencia a história, mas diferentemente do que acontece com o narrador onisciente, não tem controle e visão sobre todas as ações, no caso aí, dos personagens. Pessoal, como eu disse que ele está participando aqui, é porque é amigo do Eduardo, né, e da Mônica, ele, no caso, não seria observador. E aí o cara volta a falar do onisciente neutro, falando que seria alguém que não participa da história, só está de fora e que sabe o que eles estão sentindo e não se intromete. Isso aí não consta. Então aqui eu tenho que botar a letra A,
narrador personagem, porque ele participa, o Eduardo e a Mônica são amigos deles. Beleza? Pessoal, aula sobre foco narrativo? Deixa aí o seu like, cai no Enem, cai na UERJ, cai em todos os lugares. É uma aula super rápida, mas depois a gente pode até dar uma outra aula para poder aprofundar melhor essa coisa do aquele que é intruso, onisciente intruso, onisciente que é neutro, explicar melhor isso. Mas é uma coisa bem rápida para poder chegar e falar de foco narrativo. Meu foco aqui não era falar de tipo de narrador. Beleza? Então, até o próximo encontro. Deixa seu ok. E lembrando, hein? Foco narrativo é matéria obrigatória em qualquer prova de vestibular. Um abraço.